Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a gente vai dar continuidade àqueles videozinhos de dicas para vocês, que vocês estão gostando, né? Qualquer coisa também, claro, que vocês já podem deixar nos comentários as sugestões, compartilhar, seguir, que é bem importante pra gente também, tá bom? Olha só. Hoje, então, a gente vai estar aproveitando dicas desse pote. São várias diquinhas. A gente vai começar pela dica aqui da frente, de como você tirar uma textura e como você pintar essa textura, tá? Porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem ou até não sabem. São técnicas, né, que cada um utiliza das suas para o seu melhor trabalho, tá bom? A minha técnica, o jeito que eu faço, que eu achei melhor para mim, é assim. Então, para começar, a gente vai tirar essa textura. Eu sempre pego uma frase qualquer, né? Uma frase grande, que vai caber no pote, né? Escolhe um pote. Eu escolhi esse, que tem um canudinho. Então, tanto serve para café, para chás, enfim, né? Sucos. É um presentinho bem legal até para o final do ano agora. Vou pegar, então, a minha textura. Com a massinha branca, eu tiro a textura. Por que a massinha branca? Porque quando a gente for pintar, vai aparecer melhor a parte branca. Então, eu gosto de tirar na cor branca, na massa no tom, na cor branca, tá? Então, eu vou pegar um pedacinho de massa. Vou sovar. Vou abrir essa massinha numa espessura grossa. Tá? Ela tem que ficar grossinha, tá? Porque quando a gente for passar na textura, ela já vai afinar. Se tiver bolha também, vocês tiram. Certo? Vou pegar minha textura, então. Sempre, gente, eu fiz uma trouxinha com... Aqui dentro tem talco, tá? Então, sempre eu vou dar uma empanadinha com talco, para quê? Para essa massinha não grudar, porque ela tem que entrar nessas partezinhas para marcar. Então, para ela não grudar, eu passo o talco. Posiciono a minha massa sobre a textura e faço uma certa pressão, certo? Ó. Até no final, e agora eu vou tirar desse jeito. Ó, ela ficou bem marcadinha, tá vendo? E agora eu venho com uma régua e vou retalhar essa parte. Para não grudar na mesa, a gente vem com um pouquinho de óleo, né? Passa aqui. E agora a gente retalha. Ó, gente, eu uso essa régua aqui para cortar. Me adaptei, né? Pra mim é super legal porque ela corta, faz um corte bem retinho. É único, né? Ó, você só desce e tira. Ela não deixa rebarba, qualquer coisa só passa a mão. E vai tirando o excesso. Então, a gente vai retalhando essa frase que a gente fez. Qualquer coisa vem e passa a mão. E tiro o excesso aqui. Certo? Vou deixar ela dar uma pré-secadinha, tá? Porque se a gente for pintar, ela tá muito mole, então a gente pode acabar estragando. Então, eu vou deixar ela dar uma pré-secada. Enquanto isso, a gente vai fazendo as dicas da tampa, tá? Pra tampa, gente, ó, essa parte aqui são várias diquinhas. A bolachinha champanhe, né? Ela é uma torta de cereja, na verdade, né? Então, tem as cerejas, tem a parte da bolachinha e tem a parte de dentro da massa. Então, para começar, a gente vai abrir essa tampa e tira o canudo. Aqui eu vou passar cola. Sempre, né, a gente vai passar cola para essa massinha se grudar, para ela não soltar. Então, eu vou passar, espalho bem, com o dedo mesmo, nas laterais e aqui na beiradinha também.
que a gente tem que revestir, fazendo a massinha, a massa da torta, né? Então, eu venho e faço isso. Deixo de lado. Vou pegar uma massinha num tom de ocre, né? Que lembre a massinha de torta, massinha de bolachinhas, assim, né? Então, vou pegar um pouco de massa. A quantia da massa, gente, vocês que me acompanham há mais tempo no canal, sabem que eu não trabalho com medidas. Então, eu pego mais ou menos proporção, né? Melhor um pouquinho mais do que faltar. Então, eu sempre pego um pouquinho mais. Em certas coisas que dá pra pegar, né? Mais massa. Vou sovar minha massinha. Faço uma bolinha, né? Pra juntar essa massa. E vou achatar. Não tem problema se ficar rachadura, porque também ela vai ficar embaixo. E agora a gente vai esticar. Ela vai se juntar. Olha só. Eu vou abrindo, então, essa massinha. Sempre arredondada. Para abrir arredondada, você vai girando a massinha, ela vai se abrindo arredondada, tá? Deixa uma espessura mais grossinha também, tá? Porque ela precisa ficar volumosa, tem que ficar uma torta suculenta. Pego a minha tampa e vou sobrepor essa massinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Deito a minha tampa, né, sobre, onde que sobre massa, tudo ao redor, pra gente poder cobrir essa tampa. Venho, com essa parte da mão, eu vou jogando essa massinha pra baixo, modelando a tampa embaixo, tá? Essa massinha tem que moldar a tampa embaixo, desse jeito. Não tem problema aqui, porque a gente vai colocar detalhes, tá, gente? Então, não se prendem nisso, certo? E agora, eu venho com essa parte da mão e vou rasgando o excesso, ó, tá? Não puxem assim, vão rasgando, ó. E essa rebarbinha é importante vocês deixarem, tá? Secando junto aqui com a tampa, por quê? Porque vocês sabem que a massa encolhe. Então, consequentemente, se a gente não deixar, ela vai subir aqui na tampa. Então, é importante vocês deixarem esse excesso secando junto com a tampa. E aqui, para ficar o furinho, né? A gente vem com o próprio canudo e expulsa, ó. Tá vendo? Deixar ele bem certinho, porque depois a gente tem que descer, ele tem que ficar, né? A pessoa precisa do canudo para tomar o seu líquido. Chá, café, enfim, né? Então, a gente já deixa aqui prontinho. Essa é a primeira parte. Para a questão agora das bolachinhas, a gente vai fazer, é uma mesma modelagem, porém, vocês têm que repetir para fazer tudo ao redor. Então, eu vou explicar como que faz uma ou duas bolachinhas, tá? Vamos pegar um tom de massa mais clarinho. Pode ser essa mesma massinha, só que a gente vai pôr um pouquinho de branco para dar uma clareada nela. Ó, até é importante vocês saberem como eu faço para, tipo, aproveitar massas que eu já tenho tingidas, né? E não ficar tingindo. Então, isso é uma outra diquinha para vocês, ó. A gente dá uma clareada com a massa branca, porque a bolacha champanhe, ela é mais clarinha, né? Ó, eu vou sovando. Certo? Ó, ela ficou mais clarinha. Posso até pegar. Enfim, olha só. O legal é que ela fica mais clarinha, tá? E uma também porque, gente, ó, se vocês observarem, vai aparecer aqui embaixo somente a parte da massa da torta, né, que seria. Então, aqui em cima são detalhes. Vai aparecer bem pouco. Sovei minha massa. Para ela ficar num nível retinho, todas iguais, o que que eu faço?
eu abro a minha massa na régua niveladora, tá? Então, eu venho, posiciono a massa e abro essa massinha. Como eu já vou abrir essa massinha, eu já vou tirar todas as bolachinhas que eu preciso, né? Vou aproveitando o meu tempo. Pego nos cortadores que eu tenho na forma oval e vou fazendo a bolachinha. Olha só. Pra minha bolachinha, eu vou usar o terceiro de dentro pra fora, tá? Venho, passo um pouquinho de óleo na mesa e vou cortar, tá? Ó, a gente vai fazendo vários. Vai cortando e vai tirando. Isso vocês vão fazer muitos, tá? Porque ela tem que ir tudo aqui ao redor, tá? Então, vamos... Um exemplo, já cortei todos os que eu queria, certo? Vou pegar minha tesoura, pra ficar uma bolachinha bem bonitinha, eu vou tirar uma parte aqui, tá? Que é como se fosse só meia bolacha, ó. Modelo, então, eu tiro a pontinha. Ajeita bonitinha pra ela não ficar tão oval, né? A bolachinha, ela é mais compridinha, então, eu ajeito bem bonitinho. Venho com a cola. Vou passar cola em toda essa bolacha. Espalha com uma mão. E aí, gente, eu vou pegar essa areiazinha, tá? Que eu uso como se fosse meu açúcar, tá? É aquela areia de passarinho que eles conhecem, que as floriculturas usam. Eu uso aqui no ateliê para fazer o açúcar. Então, ó, eu venho com uma mão e vou empanando. Viro com a mão limpa, tá? Para não grudar. Vou empanando nas laterais e embaixo. Ele vai ficar assim, tá? Uma bolachinha champanhe, que a bolachinha champanhe, ela é toda cheia de açúcar ao redor, né? Vamos fazer a outra para vocês visualizarem melhor. Passa a cola, bem passadinho. Todos os lados, nas laterais também. Quando vocês passarem cola, não deixa essa cola secar, ó. Passou cola, já vem e joga aqui no açúcar, tá? Nessa areiazinha, ó. Já vira. Empana bem bonitinho. Ó. Certo? Então, isso vocês vão fazer até preencher tudo ao redor. Aí, a gente vem, limpa a mão de cola, né? Dá uma limpadinha aqui na mesa pra ficar tudo bonitinho. Aí, gente, é o seguinte, ó. Coloquei aqui. Já venho aproveitando... Porque se ela secar, uma coisa tem que estar molhada sempre. Eu trabalho assim. Ou a parte de dentro tem que estar molhada, ou as bolachinhas tem que estar molhada pra gente conseguir moldar elas ficarem tudo certinhas. Então, eu venho, passo um pouquinho de cola. E pra colar, ó, eu deixo na mesa pra mim saber a altura, tá? E vou colocando assim. Porque ela tem que ficar bem retinha. Pra uma bolachinha não se afastar da outra, eu venho, passo um pouquinho de cola entre as bolachinhas e continuo passando aqui na tampa, tá? E venho e posiciono. Aqui dá uma juntadinha, ó, certo? Por quê? Porque quando secar, por exemplo, essas aqui, ó, o biscuit vocês sabem que encolhe, né? Então, quando secar, com certeza vai ficar, tipo, espaço entre as bolachinhas. Então, é importante vocês fazerem esse movimento justamente pra não ficar esse espaço, para ficar uma coisinha bem fechadinha, tá bom? Então, esse movimento, essa modelagem, vocês vão fazer tudo ao redor, tá? E aí, agora, a gente vai fazer a cerejinha. Pra cerejinha,
a gente vai usar um tom de massa, que ela é um bordô. Como eu faço a minha massa bordô? Eu uso o vermelho com um pouquinho de preto. Mistura bem as duas massas, ela vai ficar um tom mais fechado, tá? Porque se vocês observarem o vermelho, ó, ele é um tom mais aberto. Então, eu gosto do tom mais fechado para cerejinha, tá bom? Para cerejinha é bem simples. Então, a gente vai pegar um pedacinho de massa, né? Mais ou menos depois que elas ficam o mesmo tamanho. Então, vocês podem pegar uma quantia de massa, tipo fazer uma cobrinha e cortando todos os pedacinhos mais ou menos iguais ou parecidos, vocês vão ter as cerejinhas aqui mais ou menos todas do mesmo tamanho. Ou você que tem balancinha, o que você faz? Você pega um primeiro pedaço, pesa, vê quanto deu e depois vai pesando os demais, tá? É assim que dá pra fazer com quem trabalha com pesos e medidas, tá bom? Então, vou sovar bem essa massinha. Da massinha, eu venho, vou sovar, faço uma bolinha bem redondinha, sem rachadura. Certo? Assim. Eu tenho esse material, né? Então, eu vou usar essa pontinha, que ela é lisa. Vou marcar no meio. E aqui eu vou afinando, tá? Ela é parecida com a maçã. Ó. Vou afinando, vou girando e vou afinando. Ela vai ficar assim. E aí, gente, pra ficar esse brilho bem bonito aqui, a gente usa o verniz vitral, ó. Tá? No vermelho fogo. Então, eu faço isso. Pego um agulhão ou um palito de dente, qualquer coisa, tá, gente? Espeto aqui no buraquinho, aproveita já o buraquinho. Ó, a minha ficou muito grande pra enfiar lá dentro no buraco aqui do próprio potinho. Então, o que eu faço? Eu venho com outro agulhão e vou depositando esse verniz sobre a minha modelagem, sobre a minha cerejinha. E você vai espalhando. É um trabalho de paciência, de calma, né, gente? Porque para ficar bonito, para ficar perfeito, né? A gente tem que ir trabalhando conforme o tempo que exige, né? Conforme o tempo que a massa pede. Ó. Então, a gente vai depositando. Cuidado com os excessos também, né? Então, somente o necessário. Vai depositando. Levou até aqui embaixo. Ó, por exemplo, aqui tem excesso, ó, vai pingar. Então, eu venho na beiradinha do meu pote e vou raspando os excessos, tá vendo? Aqui embaixo não precisa, porque a gente vai colar no pote, né? Mas olha que brilho lindo que fica, né? Fica bem, bem bonito. E aí, a gente vai deixar também ela dar uma pré-secadinha. A gente pode depositar em cima de um papel, de um tecido, para ela não grudar. Então, eu deixo a minha por hora em cima do tecido. Lembrando que, gente, vocês têm que fazer várias, né? Pra compor todo o cenário. Aqui a gente tá dando só diquinhas, então a gente vai estar ensinando uma só. É só vocês repetirem o movimento que vocês vão fazer todas do mesmo, o mesmo tamanho, enfim, a mesma modelagem. Quantas fazer? Vai depender do pote que vocês forem trabalhar. Por exemplo, aqui a minha deu 2 fileiras, a parte de fora e a parte de dentro. Então, eu teve que fazer várias. E aqui ainda eu fiz mais uma para decorar aqui na frente. Antes da gente montar, então, o nosso potezinho, ó. Deixa eu pegar aqui. Tirei o excesso, por exemplo. Então, fiz todas as minhas bolachinhas, agora eu venho e vou depositar a minha cereja, ó, tá? Então, vocês vão ter que fazer várias até preencher toda a tampa de cima.
A parte de baixo já deu uma pré-secadinha, gente. Eu vou explicar como que eu pinto as minhas texturas quando que eu faço, tá? Então, eu pego uma tinta acrílica PVA, né, a base de água, e trabalho com água também, né, pra dar uma diluída nessa tinta, ela não ficar tão densa, né, tão firme. Então, como a gente tá trabalhando a parte como se fosse comida, torta de cereja, tá? Eu escolhi um vermelho mais parecido, né, pra ficar uma coisa bem harmônica. Vou molhar meu pincel, ó, deposito meu pincel na água. De preferência, gente, um pincel chanfrado, que ele é mais fácil de trabalhar. Tiro o excesso e pego um pouquinho de tinta. E aí, eu vou fazendo esse movimento. Ó, aqui ainda minha massa tá bem mole, tá? Então, o legal seria a massinha já pré-seca. Ó, posso ir molhando. O legal é vocês preencherem todas, pintar bem certinho tudo, tá? Principalmente as letrinhas aqui, ó. No meio, não deixar as letrinhas com espaçozinhos brancos, preencher todos. Ó, é legal. E outra coisa, outra dica, gente, nunca começam aqui de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Por quê? Fazendo esse movimento, vocês vão acumular tinta aqui na lateral, e daí não fica bonito. Então, sempre de dentro para fora. Ó. Vou pintando. Pra a tinta se espalhar melhor, sempre o pincel bem hidratado, tá? Com bastante água. Posso virar aqui. Lembrando que sempre preencher todos os espaçozinhos, tá? Essas dicas vocês podem aproveitar, gente, não somente para potes. Vocês podem aproveitar para fazer chaveiros, ímãs de geladeira, qualquer coisinhas assim que são pequenas, né? Que são fáceis de fazer. Vocês podem fazer a junção dessas dicas e aproveitar super bem, tá? Ó, pintei, certo? Agora seria legal a gente deixar secar, tá? Então, deixar um tempinho secando. E depois, gente, eu uso lenço umedecido. Então, eu venho com lencinho umedecido, tá? Ó, um lencinho umedecido. Depois a peça seca, tá, gente? Aqui, se eu for tirar agora, vai dar caca. Mas, você vem com lencinho umedecido, enrola no teu dedo e você vai, ó, tirando o excesso, tá? Vai tirando, tirando. Que fique aparecendo a parte branca, né? A parte da massa, na verdade, né? Então, a gente vai tirar toda, principalmente aqui nas letras, né? Ó, a gente vai passando, a gente vai tirando, pra ficar dessa maneira assim, ó, aparecendo o que tá escrito. Tá bom, gente? Então, várias diquinhas pra vocês aproveitarem, super, o máximo. Ó, bolachinha, a parte de dentro, a parte da cerejinha. Então, é só vocês fazerem em grande quantidade e preencher. E vai ficar um pote bem legal, bem lindo para vocês venderem para o Natal, presentear para o Natal. E é uma coisa que todo mundo usa, né? Todo mundo gosta de um café, de um chá gelado. Enfim, agora vem verão, até drinks, caipirinhas, enfim, né? Podem mudar as técnicas e fazer e vender super bem. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!